Então, o primeiro passo é o quê? A anamnese. Então, a gente fez a parte da avaliação, depois a gente vem, arruma a maca e agora nós começamos o procedimento. Lembrando de higienizar as mãos, então higieniza aí a mão de vocês, álcool 70, e higieniza também a mão do cliente. Você pega uma gaze, passa o álcool, pede a mão e passa o álcool na mão. Álcool 70 em toda a mão. Por quê? Porque o cliente pode sentir coceira e aí vai querer coçar, às vezes ele quer tocar no rosto. Então a gente higieniza a mão para a mão já estar higienizada caso ele toque no rosto durante o procedimento. Outra coisa que a gente pode fazer para o cliente ficar confortável é colocar umas trouxinhas no olho. Então ele consegue ficar mais relaxado. Para isso a gente pega a trouxinha com a gaze e coloca água termal. E aqui a gente já aproveita os benefícios, né, da água termal. Então ela é calmante, hidratante, pode fechar o olhinho. Agora estamos prontos para iniciar. O primeiro passo é higienização. Então, para higienizar, você vai escolher o higienizante que você quer. Então, a gente tem vários leites de limpeza e, geralmente, para fazer os procedimentos estéticos, a gente escolhe os leites de limpeza, porque ele não espuma e, além disso, ele também tem um efeito hidratante. A gente passa o leite de limpeza por todo o rosto e vai fazendo movimentos circulares. Como o rosto masculino, ele fisiologicamente, ele é mais espesso que o das mulheres. Geralmente eu coloco um sabão com um ácido. Esse daqui tem o ácido glicólico para poder auxiliar aí no procedimento. Passei o higienizante por todo o rosto. Agora eu vou passar o esfoliante. Mas, Nath, você não vai nem remover o leite de limpeza que você acabou de colocar? Não é necessário. Para a gente poder economizar um pouquinho de tempo, a gente pode passar o higienizante por todo o rosto. Então faz a higienização, depois a gente vem com a esfoliação, com o esfoliante já esfoliando e depois remove os dois, o esfoliante e o leite de limpeza, certo? Então o rosto aqui ainda está com leite de limpeza. No caso dele, como é uma pele masculina e ela é espessa pela fisiologia do próprio homem, eu vou fazer um peeling combinado. Então eu vou fazer um esfoliante físico mais um esfoliante mecânico utilizando o peeling de diamante. Certo? Então, higienizei, agora eu vou vir com o esfoliante físico. O esfoliante físico é um cosmético com granulometrias. Esse aqui, por exemplo, tem argila branca, cristais de quartzo e extrato de alteia. Então, ele já hidrata com o extrato de alteia, né? Faz uma esfoliação com os cristais. E a argila branca, que a gente sabe aí que ela tem um efeito clareador, né? Então, a esfoliação é como movimentos circulares, sempre de baixo para cima, movimentos antigravitacionais. Aqui não precisa esfoliar muito, porque a gente ainda vai utilizar o peeling de diamante. Então, para não agredir tanto a pele, aí a gente não precisa esfoliar muito. Se você perceber que a gaze for secando, vocês podem repor com água termal, viu? Aí fica o tempo todo repondo água termal e fechando o olhinho, repondo água termal e fechando o olhinho. Olha que bacana que eu vou ensinar para vocês. Para fazer a remoção, a gente pode escolher algodão puro, podemos escolher também a gaze, ou então a gente pode fazer trouxinhas. A trouxinha a gente coloca o algodão dentro da gaze. Então vou mostrar aqui para vocês duas formas, uma mais econômica e a outra a mais fácil.
Essa daqui é a primeira forma, essa forma aqui é a forma mais simples. Então a gente pega a gaze, abre a gaze ao meio e dentro coloca o algodão. Agora a forma mais econômica da gente fazer isso. A gente vai abrir a gaze, mas a gente vai abrir ela por completo. Lembrando que do outro jeito a gente abriu ela ao meio. Aqui não, aqui a gente vai abrir ela toda. Abriu a gaze toda, a gente vai colocando o algodão. Então colocou o algodão na ponta, na outra ponta e a gente vai fechar a gaze. Certo? Por que que essa gaze aqui ela é mais econômica? Porque a gente vai utilizar os 4 lados para poder higienizar o rosto. Então, pega essa parte daqui, a gente vai higienizar com essa parte. Quando ela ficar suja, a gente vai higienizar com o fundo. Ficou sujo, eu viro e vou higienizar com essa parte e com essa parte. Então, a gente pode utilizar 4 vezes. É super econômico, mas dá um pouquinho de trabalho. Mas vale a pena. Estou fazendo agora a remoção do esfoliante do leite de limpeza. Então, só recapitulando, eu higienizei com leite de limpeza com ácido glicólico. Depois, por cima do leite de limpeza, eu utilizei o esfoliante físico. Então, fiz a esfoliação com movimentos circulares. Agora, eu estou removendo o higienizante e o esfoliante. Nos homens é sempre bom a gente utilizar as trouxinhas, porque como eles têm barba, se a gente utiliza o algodão, os fiapinhos ficam todos grudados no pelo. Então é legal a gaze porque não fica os fiapos e a gente consegue remover com mais facilidade. Fiz a avaliação e eu decidi que nessa pele aqui eu vou fazer um peeling combinado. Então eu vou utilizar um esfoliante físico e vou utilizar um esfoliante mecânico com peeling de cristal. Então o meu aparelho já está aqui, já está acoplado na vacoterapia. A gente tem uma lixa, uma ponteira que vai fazer a esfoliação da pele. Outro ponto importante é a gente ir explicando o passo a passo para o nosso cliente. Então fala para ele, ó, fiz a higienização, fiz a esfoliação, agora eu vou utilizar um aparelho. Ó, esse aparelho ele tem uma ponteira com a lixinha que vai fazer um lixamento, não dói. Se ele sentir dor, se ele sentir arder, qualquer sensação que ele tiver, é importante que ele te comunique. Então você vai falar para ele, ó, se sentir alguma coisa, me avise, para a gente poder avaliar se ele está tendo alguma reação alérgica, se a gente tem que diminuir a intensidade, o que é que está acontecendo. Então é importante a gente ir informando para o cliente todo o passo e falando também, ó, se colocar um ácido, se a gente quiser, aqui o esfoliante que eu fiz foi um esfoliante físico, mas se eu quisesse colocar um ácido salicílico, por exemplo, eu ia ter que falar para ele que o ácido salicílico ele pode arder um pouquinho, dá um pinicamento, então é importante a gente ir falando também as sensações para ele já saber o que é que pode acontecer, certo? Então aqui no caso a gente está usando o peeling de diamante. O peeling de diamante ele não dói, mas ele faz uma sucção. Então com a sucção a gente vai aumentar a circulação, melhorar o aporte sanguíneo, nutricional das células e com a lixa a gente vai fazer a remoção das camadas córneas. Outra coisa que é importante falar é que para esse momento aqui não é obrigatório a gente estar utilizando luvas, porque a gente não vai promover nenhum sangramento nessa pele. Mas se você quiser, você já pode começar o seu procedimento desde a limpeza, da higienização com as luvas, certo? Só que aí a gente avalia. Então, tá com alguma ferida, tá com alguma acne inflamatória, pustulosa? Se tiver, aí a gente utiliza as luvas. Não tem a necessidade, o toque também é importante. Mas aqui eu vou colocar as luvas, certo? Para quem não sabe, essa aqui é a ponteira diamantada. Então é a ponteira da caneta do peeling de diamante.
Essa aqui que eu tô utilizando é 75, mas ela tem várias espessuras. Então essa aqui é 75, vou mostrar as outras. Essa é a de 100 e essa a de 150. Agora tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Olha a diferença dessas duas ponteiras. O que aconteceu? Essa daqui foi má higienização. O que é que eu fazia? Eu deixava ela de molho no álcool 70, mas ele vai corroendo toda a ponteira. Então é importante quando a gente for fazer a higienização, a gente usar a clorexidina, deixa por alguns minutos, alguns 30 minutos, 15 a 30 minutos e depois retira, senão ele vai corroendo tudo e não deixem de molho no álcool. Então vamos lá. Observação importante. Quando tem acne papulosa ou pustulosa, a gente não passa o peeling de diamante, certo? Então a gente vai passar em volta, mas não vai passar no local, porque a gente pode ferir. Então a gente passa em volta e sempre a gente vai estabilizando a pele. Então segura a pele do cliente para poder você fazer o arraste, certo? Não é deixa a pele aqui solta e vai puxando não, porque isso vai ferir, machuca. Então segura e vai arrastando. Os movimentos também são sempre antigravitacionais, então perceba que eu começo de baixo e vou puxando para cima. Sempre antigravitacional. Finalizei a esfoliação, agora é a parte do tônico, então vamos reequilibrar o pH dessa pele. Para essa situação aqui, eu escolhi um tônico hidratante. Então eu percebi que a pele ela tá um pouquinho desidratada, então eu vou utilizar um tônico hidratante. Então, além de reequilibrar o pH dessa pele, vão ter ativos aqui que vão também promover uma hidratação nessa pele. Como é a aplicação do tônico? O tônico você tem 3 formas de utilizar ele.
Você pode colocar na sua mão, então passa uma mão na outra e deposita no rosto do cliente. Ou então você pode colocar em uma gaze e ir dando batidinhas. Ou então na gaze faz o arraste. Então tem essas 3 formas aí. Você coloca na sua mão e aplica na pele do cliente. Você coloca na gaze e dá batidinhas, ou então você faz o arraste. Aliás, tem outra também, que você pode já borrifar diretamente no rosto do cliente. Eu prefiro utilizar na gaze fazendo batidinhas ou arraste, porque facilita o nosso procedimento. Agora vamos para a emoliência. Como é que eu faço a minha emoliência? Eu costumo utilizar 2 emolientes associados. Então, eu coloco o emoliente em creme e por cima eu coloco o emoliente em loção. Como é que eu coloco o emoliente em creme? A gente pode utilizar com um pincel, mas é importante que esse pincel ele seja higienizado da forma correta. Ou então ele seja autoclavável. Então você tem que ter uma autoclave para poder ir fazer a higienização do seu pincel. Outra forma é com palito ou com a mão. Eu prefiro utilizar a mão, que é mais fácil. Então passa aí em todo o rosto. Quando você estiver passando o emoliente, se você sentir que tem um lugar que ele tem muito mais comedão, então você deposita um pouquinho mais de emoliente nessa região. Então aqui o nariz tem bastante e a parte aqui do rosto. Então eu coloco um pouquinho mais de emoliente nessa localização. Esse emoliente aqui que eu estou utilizando, ele não tem trietanolamina, mas nesse paciente aqui eu vou fazer uma combinação. Então, eu vou utilizar o creme emoliente sem trietanolamina associado a um emoliente líquido com trieta. Então, eu estou fazendo a associação de 2 emolientes com substâncias diferentes. Para colocar o emoliente líquido, tem algumas formas da gente fazer essa aplicação. Uma delas é utilizando essa máscara aqui desidratada. Então, a gente pega essa máscara, coloca numa cuba e coloca o emoliente líquido. Ela vai ficar encharcada com o emoliente e a gente vem e aplica no rosto do cliente. Outra forma também é com essa máscara desidratada. Ela vem assim, redondinha, tipo uma pílulazinha. Quando você coloca, você bota na cuba, você coloca o emoliente líquido e coloca essa máscara desidratada. Ela vai abrindo em contato com a água. E aí depois você vem e coloca no rosto do cliente. A que eu mais gosto de utilizar é essa daqui. Outra forma também da gente fazer isso é colocando compressa com gaze. Abrir a máscara e vou colocar no rosto do cliente.
Aqui eu vou deixar agindo de 10 a 15 minutos. Caso você tenha chegado até aqui sem colocar as luvas, agora está na hora de colocá-las. Você pode colocar luva ou dedeira. Deixa eu mostrar para vocês. E essa aqui é a dedeira. Então, se você não gosta de utilizar luvas e não sabe o que fazer, ou compra aí a dedeira para você colocar no dedo e realizar a extração. Colocou, realizou a extração, você tira. Então, coloca as luvas ou a dedeira e agora a gente vai também escolher qual vai ser a forma da nossa extração. Lembrando que a gente tem diversas formas, é importante a gente testar todas para ver qual que a gente se adapta melhor, certo? Então, mostrando aqui, nós temos vários tipos de extratores metálicos. Então, a extração com os extratores é uma das formas da gente fazer, da gente realizar as nossas extrações. Só que é importante a gente saber higienizar. Então, se você for escolher extração com extratores, é importante vocês terem aí substâncias para poder fazer a higienização correta desses materiais. Então, vou dizer algumas substâncias aí que vocês podem estar adquirindo para poder higienizar. Voxolin, ácido peracético e hipoclorito. São algumas substâncias que a gente consegue desinfectar os nossos extratores de forma segura. Se vocês forem escolher a extração com extratores, é importante que vocês tenham essas substâncias, porque quando realizamos a limpeza de pele, às vezes sangra, pode sair alguma linfa e é importante fazer a higienização correta desses aparelhos, certo? Quando você for utilizar a ponteira de diamante, você pode optar pela utilização de clorexidina a 2% ou Rioex. Então, utilizou a ponteira de diamante, você pode utilizar Rioex ou clorexidina a 2%. Por quê? Porque quando a gente faz o peeling de diamante, a gente não passa em locais que tenha pústula, pápula, justamente para não sangrar. Então, teoricamente, o correto é quando for realizar o peeling de diamante e não tenha contato nenhum, nem com sangue, nem com linfa, com nada. A pele ela tem que estar íntegra e a gente faz só a remoção das camadas córneas, de corneócitos. Então, teoricamente, a gente não está em contato aí nem com sangue, nem com linfa. Por isso que a higienização ela pode ser feita com clorexidina 2% ou Rioex, certo? Agora, fez a cureta, utilizou pinça, vocês utilizam as outras substâncias aí que eu falei para vocês. Agora nós vamos começar a fazer a extração. A extração eu começo de baixo para cima e eu vou retirando só o local que eu vou fazer a extração. Não esqueçam de colocar a lupa, porque com a lupa, minha filha, é outra coisa, a gente consegue ver tudo. Então não esqueçam da lupa e nem da iluminação. É importante que a sala ela esteja bem iluminada. Então como é que eu faço a extração? Eu sempre coloco uma gaze enrolada no meu dedo. Então esse dedo aqui vai ser o de apoio e esse daqui, essa mão vai ser a mão de arraste. Onde tem pústula e pápula, eu não vou realizar a extração. Se tiver alguma pústula, a pústula a gente faz a extração com uma agulhinha de insulina. E pápula a gente não mexe. Então, o que é que eu vou fazer aqui nessa região? Nessa região, eu estou identificando que tem algumas pápulas que foram manipuladas. Então, provavelmente, na hora de se barbear, ele deve ter afetado nessa região, ou então mexendo mesmo, tentando espremer em casa. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou utilizar cosméticos secativos e anti-inflamatórios. Então, vou limpar aqui, vou tirar o emoliente dessa região e vou vir aqui com o produto para vocês verem. Então, vocês percebem que a limpeza de pele ela não vai seguir
um protocolo já pré-estabelecido, porque cada pele ela tem uma característica diferente. Então aqui, como eu notei que essa região ela tá com bastante pápula, tá inflamado, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar produtos anti-inflamatórios, cicatrizantes, e aí não vou fazer a extração para não agredir mais essa pele. Então, estou tirando o emoliente e agora eu vou deixar aqui agindo com o produto enquanto eu faço o resto da extração. E isso é normal, tá? Então, tipo, ó, por exemplo, essa parte aqui ela vai pedir um tratamento diferente da região superior do rosto. E tá tudo bem, não tem problema nenhum, a gente pode mesclar. Eu posso fazer um procedimento aqui, então vou colocar um ativo cicatrizante, anti-inflamatório, secativo. Na região de cá eu já vou fazer a extração manual, com extratores. Depois eu posso utilizar máscara secativa, aqui eu posso utilizar uma máscara anti-inflamatória e eu posso ficar fazendo essa mescla. Tudo vai depender da pele do cliente, ela que vai pedir. Ela que vai dizer, ó, aqui tá mais inflamado. Eu preciso disso, disso, disso. Ó, aqui não tá tão inflamado, tenho mais acne comedogênica. Então já pede um tratamento diferente. E eu fiz a remoção do emoliente com água. Então, uma gaze embebida de água, eu fiz a retirada do emoliente. O produto que eu escolhi, ele tem ativos como melaleuca, tea tree e própolis. Então, vou colocar somente na região. Aí, os ativos são cicatrizantes, secativos, anti-inflamatórios. E dou continuidade à minha extração. Então, sempre eu gosto de começar pela região inferior, depois eu venho para a região superior. Então, vou ver aqui a testa, como é que tá tudo, para depois eu vir para a região do nariz. Por que eu faço isso? Porque geralmente essa região aqui, da região do nariz, abaixo do olho, é a região que mais tem comedões. Então, a gente leva um tempo muito maior. Então, começo com a região do queixo, depois eu vou para a região da testa e depois eu venho para a parte centrofacial. Começo removendo o excesso do creme emoliente. Se você achar que tem a necessidade, você pode ir borrifando a loção emoliente em fluido líquida, sem problema nenhum. Pode ir borrifando. Como é o movimento? Geralmente essa mão aqui eu utilizo para poder estabilizar a pele. Então posiciono, com essa mão daqui eu venho fazendo o arraste. E aí a gente vai removendo toda a secreção.
Chegamos na região centrofacial. Lembrando que primeiro a gente remove todo o excesso do emoliente em creme. Mesma coisa aqui, então, uma mão a gente utiliza para poder segurar a pele e a outra a gente vai deslizando para poder ir retirando todo o sebo do canal folicular. Aí você pode ir em todas as direções. Então, viu um comedão, você faz a pressão como se você imagine um asterisco. Então, o comedão está aqui no meio, você imagina um asterisco e você vai pressionando e deslizando em todas as direções para poder ele sair de forma mais fácil e não agredir tanto a pele. Essa região aqui, ela é mais sensível, então as pessoas tendem a sentir um pouquinho mais de dor. Então, cuidado, porque não precisa ser nada tão agressivo.
Agora a gente vai para a região do nariz. Lembrando que essa região aqui é a região mais sensível de todas. Então, cuidado, não precisa muita força nem muita agressão. Vai perguntando ao cliente se tá doendo, como é que tá. E sempre nesse mesmo movimento. Então, uma mão eu seguro a pele e na outra eu arrasto. E geralmente na extração a gente trabalha muito com o dedo indicador e o polegar. Então você pode fazer o mesmo movimento com o polegar. Então um apoia, o outro arrasta. Ou então você pode fazer com o indicador. Veja, teste os dois para poder ver qual que você se adapta melhor. Então, eu costumo começar fazendo a extração manual, né? Toda de forma manual. E agora eu venho com o extrator só nos locais que foram difíceis acesso, que geralmente é a aba do nariz. Eu escolhi esse extrator e eu venho só na abinha e vou passando. Lembrando que o extrator a gente pode usar ele de duas formas. Um é o arraste, então eu vou arrastando na pele de forma suave para não ferir, porque isso aqui ele gera hipercromia pós-inflamatória, então cuidado. Então a gente pode fazer arraste sem lesionar a pele, ou a gente pode fazer uma pressão onde está o comedão. Então achou o comedão, coloca o extrator e pressiona a pele para baixo.
Terminou a extração, a gente vai remover o emoliente, se tiver alguma secreção na pele. Aqui eu também estou aproveitando e removendo o produto que eu coloquei nessa região. E percebam que quando a gente trabalha a parte facial, a gente trabalha as duas hemifaces simultaneamente. Então eu estou higienizando aqui, de um lado e do outro ao mesmo tempo. Depois de remover o emoliente, de fazer a extração, a gente vai para o antisséptico, né? Então a gente tem que controlar a proliferação das bactérias. A gente pode utilizar o alta frequência ou então um antisséptico. Eu vou utilizar aqui o alta frequência. Então, para utilizar o alta frequência, é importante que a pele ela esteja seca e sem substância nenhuma. Lembrando que o alta frequência é importante a gente falar para o cliente que não dói, não dá choque. As pessoas se assustam com o barulho que ele faz, mas é super tranquilo, não tem problema nenhum de choque, nada disso. Então a pele ela precisa estar seca e sem produto nenhum produto inflamável, porque se tiver um produto inflamável aqui, aí pode dar queimadura. Então a pele tem que estar seca. Outra questão importante é com relação a nós profissionais. A gente não pode tocar nunca nessa parte metálica quando ela estiver em contato com o aparelho, com a corrente elétrica, porque aí sim dá choque. Então a gente nunca vai tocar nessa junção. Então coloca o eletrodo e vamos utilizar ele. Então aí liga o aparelho, né? Ele começa a fazer um barulhinho, então aqui a gente percebe que o aparelho tá bom por conta do barulho que ele faz e da cor. A utilização dele é de 3 a 5 minutos, ou então você pode contar, né? 5 passadas, então 1, 2, 3. Aí você faz de 3 a 5 passadas em cada local e muda. Então, lembrando aí, o alta frequência ele tem efeito bactericida, fungicida, melhora a circulação. Lembra que essa pele, ela tá me dizendo que ela precisa de 2 tratamentos diferentes? Então, nessa região aqui, ela tá bastante inflamada e nessa região aqui, ela só tá com comedões. Então, na região inferior do rosto, eu estou utilizando uma máscara de argila com óleo essencial de melaleuca. Então, eu peguei um pouquinho da máscara de argila, pinguei 2 gotas de óleo essencial e vou passar na região. Se você quiser passar com pincel, pode passar, mas ele precisa ser higienizado da forma correta. Senão, você pode utilizar com o palitinho ou com as mãos. Lembrando que se a máscara ela apresentar alguma sensação, é importante que você fale para o cliente. Então é bom a gente experimentar tudo, né? Então, ela dá uma refrescância, parece que tá ardendo um pouquinho. Você vai relatando tudo. E perguntando para ele também se ele tá sentindo alguma coisa. Porque alergia pode dar em qualquer pessoa, né? Ninguém está isento de ter um processo alérgico.
E na parte superior do rosto, né, do terço médio para cima, eu vou passar uma máscara calmante. A máscara que eu estou utilizando aqui, ela tem ativos como ômega 3, ômega 6, ômega 9, vitamina E, beta-glucan, que é bem anti-inflamatório, cicatrizante, calmante também. Agora a gente aguarda 10 a 15 minutos, que é o tempo que a máscara vai agir. Ah, Nath, mas não ficou linda, não ficou bonita. Não tem problema, não precisa ficar lindo, maravilhoso. É importante que a máscara ela esteja na pele. Agora, se você quiser tirar foto, quiser alguma coisa aí e quiser que fique um aspecto mais bonito, aí é legal utilizar um pincel. Mas lembrando da higienização do pincel. Passou o tempo da máscara, a gente vai fazer a remoção com água. Então, pega aí a gaze e o algodão, molha, borrifa a água e vamos retirando.
Depois de remover a máscara, a gente vai tonificar essa pele. Lembrando que o tônico que eu escolhi foi o hidratante, foi um tônico hidratante. Após o tônico, nós vamos utilizar um protetor solar. Qualquer hora do dia, utilize um protetor solar, porque a pele ela tá muito sensível e à noite a gente fica com o celular na mão e tem radiação, a gente assiste televisão, tá no computador, então é importante proteger também. Finalizamos, olha se tem algum fiapo de algodão, alguma coisa, limpa o cliente todo e ele tá liberado. Não esquece de dar as orientações, a gente já falou de todas as orientações, possíveis reações, indicação de home care, então analisa aí direitinho essa pele, observa qual é a indicação de produtos para utilizar em casa, tá? Outro detalhe importante é que não agrida demais a pele, tá vendo que aqui ela já voltou a ficar, o vermelho ele já não tá mais tão intenso, então é importante que esteja nesse ponto. A gente não pode agredir demais a pele, porque a gente pode ter uma hipercromia pós-inflamatória, pode criar ferida, cascão, então cuidado com isso, informa para o cliente, a gente precisa de mais sessões para poder fazer toda a remoção, para ficar sem comedão nenhum, e além de fazer mais sessões é preciso uma frequência, então de 15 em 15 dias, de um mês, de mês em mês, então é importante avisar isso para o cliente, e aí de acordo com a pele dele, você vai falar, a sua limpeza de pele tem que ser de 15 em 15, de mês em mês, de 2 em 2 meses, certo? E aí finalizamos.